prazer, muita alegria. Estamos aqui para mais uma live, né? Na verdade, como nós chamamos a Cura Live da CuraProx Academy, que tem o objetivo de, através de um bate-papo alegre, descontraído, gostoso, né? Falar com os nossos amigos, nossos seguidores, o público em geral, estudantes de odontologia, cirurgiões dentistas, sobre temas da odontologia. Esse é um trabalho feito já há 10 anos, há mais de 10 anos, pelo Educacional da CuraProx, liderado pelo professor Hugo Roberto Lilgói, que montou este time aí de ministradores que vem divulgando odontologia, vem divulgando principalmente prevenção por todo o Brasil. Pouca gente divulga prevenção, poucas pessoas dão palestras de prevenção, e nós temos disso como a nossa bandeira principal. Como eu costumo dizer, prevenção, Maurício, nunca sai de moda, Nunca não é sai isso? de moda. Verdade, Camila. E cada vez mais prevenção vai ser o ofício do cirurgião dentista brasileiro, dos cirurgiões dentistas jovens, né, que estão chegando na odontologia, estão chegando há pouco tempo e têm aí uma vida clínica, uma vida profissional pela frente. Temos que trabalhar a prevenção, porque a prevenção é aquilo que o brasileiro merece e é aquilo que o brasileiro pode pagar, a grande maioria, né? A odontologia cheia de tecnologia, cheia de recursos fantásticos, ela infelizmente é para uma parcela não muito grande da população. E a prevenção nós podemos fazer para todos, a custo extremamente baixo, mantendo os seus dentes naturais, né? Um dos bens mais preciosos que nós temos, os dentes naturais, Sem dúvida. para que eles com saúde, eles possam ficar na boca das pessoas, em boas condições, o tempo inteiro. Então, prevenção é uma modalidade barata e é que está ao alcance de todas as pessoas, né? Então, eu acho que essa é a nossa realidade e é nisso que a gente tem que trabalhar cada vez mais, mesmo porque prevenção é o que tem de mais prazeroso para se fazer no consultório, não é Com verdade? certeza. Com E, certeza. e a gente acaba conversando com as pessoas, né, ensinando as pessoas, dentro da filosofia do professor Yves Sedelmaier, que é o nosso guru, é o mentor da filosofia iTop, em que ele dizia que a gente só ensina as pessoas quando nós fazemos esse convencimento de mostrar quanto dá certo, como se faz, trabalhando na boca das pessoas, ensinando as pessoas, e uma vez as pessoas aprendendo, elas também vão multiplicando esse conhecimento para as outras pessoas. Então, hoje, pessoal, fiquem atentos também, porque durante a live nós vamos falar 3 palavras-chave, ok? E vocês farão uma frase com essas 3 palavras-chave e vão postar ao final no feed da CuraProx Brasil, marcando 3 amigos, ok? Na página da CuraProx Brasil, no feed da CuraProx Brasil, junto com a frase. As 10 frases escolhidas como as mais criativas, vocês vão caprichar com as 3 palavras que nós vamos dar, vão ganhar um super brinde, né, Maurício? Vão ganhar uma necessaire. Olha lá. Necessaire. O que tem dentro da necessaire, Maurício? Olá, Camilão. Uma escova CuraProx com, né, o creme dental Biu da CuraProx, sabor pêssego, que junto vem, né, a escova 5.460 na mesma cor do creme dental. Isso aqui E, é sensacional. e mais um brindezinho surpresa lá dentro, né? Isso. Então esse vai ser o prêmio que as 10 frases mais criativas vão ganhar. O nosso tema de hoje, o tema que inclusive foi solicitado por muitas pessoas, é: eu uso aparelho ortodôntico. Como higienizar? Várias pessoas nos perguntam como higienizar aparelho ortodôntico. Os nossos próprios pacientes, muitas vezes, nos perguntam. Então, hoje, a nossa intenção é procurar falar um pouquinho a respeito disso,
Eu e o Maurício, antes de montarmos, né, de conversarmos a respeito dessa live, conversamos com alguns colegas ortodontistas, né, Maurício, que também nos Sim. passaram algumas orientações, algumas dicas, que eu quero já fazer uma homenagem, antes da gente iniciar, para todos os ortodontistas, e agradecer Gustavo Aragão, Arlete Sabag, o Mustafa, ao nosso querido professor Kurt Faltin Júnior, meu professor de ortodontia na universidade, grande ortodontista, e todos, acredito que estão nos vendo nesse momento. E para bater esse papo, hoje estamos aqui com o nosso grande, querido colega, grande amigo, Maurício Matson. Maurício Matson, que eu conheço há mais de 20 anos, mestre e doutor em odontologia pela Universidade de São Paulo, instrutor da CuraProx Academy e que hoje vai bater esse papo com a gente, passando um pouco do seu conhecimento para todos nós. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Camilo. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer enorme estar aqui. É uma honra dividir essa live com você, Camilo. Me sinto honrado de poder estar junto com você aqui, poder conversar um pouquinho e conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? É o que você estava falando, né? Conversar sobre prevenção, sobre higiene oral, né? Você até falou uma coisa assim interessante, né? Poxa, eles não são ortodontistas, né? Não é a nossa área de atuação, mas vai falar sobre higienizar aparelho ortodôntico? Né? Isso nós não precisamos estar numa área específica, né, para ensinar higiene oral. Higiene oral faz parte da odontologia como um todo, né? Então, assim, a gente se sente super à vontade, né, para poder falar um pouquinho do assunto que mais nos apaixona, com certeza. Então, Camilo, obrigado pelo convite da gente poder estar participando junto dessa live. O prazer é todo meu, Maurício. Vai ser muito bom a gente passar esse tempo junto, batendo esse papo. Maurício, quem faz tratamento ortodôntico faz para ter dentes bem posicionados, né, dentes alinhados, ter aquele sorriso bonito. E hoje a estética do sorriso é um fator de busca, né, das pessoas em função dessa busca incessante pela estética. Porém, para atingir esse objetivo, quem usa um aparelho ortodôntico fixo tem dificuldades. O paciente precisa cooperar, as pessoas precisam se preocupar com a higienização bucal correta, né? Porque os componentes de um aparelho ortodôntico, eles retêm muito resíduo de alimento, o que pode ser um prato cheio para as cáries, para as doenças periodontais. Então, todos aí que estão nos acompanhando, que utilizam o aparelho ortodôntico, né, fiquem atentos, porque nós vamos talvez dar dicas importantes para vocês. Eu já vou fazer a primeira pergunta para o Maurício. Maurício, quais as dificuldades? Vamos começar assim, vamos dar o pontapé inicial. Quais as dificuldades de utilizar um aparelho ortodôntico fixo, Maurício? Então, Camilo, na verdade está totalmente dentro disso que você acabou de falar. A primeira, o que eu particularmente acho, primeira grande dificuldade em se usar, né, um aparelho ortodôntico fixo é justamente o início desse tratamento, onde você tem que ir várias vezes no consultório, vai instalar o aparelho, vai depois fazer toda a parte mecânica do aparelho e muitas vezes, né, isso demanda tempo e principalmente naquela questão da gente ter que fazer o retorno, né? O retorno para manutenção. Então, esse é um primeiro grande problema. Todo mundo começa a fazer um tratamento com um aparelho fixo, né? Num primeiro momento questiona isso, mas eu preciso vir tantas vezes e tudo. É fundamental. Para que um tratamento ortodôntico corra tranquilamente, ele precisa de tempo. E aí, quando você pensa no tempo, o que nós temos? Tratamento ortodôntico nunca vai demorar, né? É difícil um caso que você faça em menos de um ano. Normalmente, um ano, mais de um ano, né? É comum tratamento ortodôntico ter esse prazo de duração. Neste tempo, como que fazemos para manter uma higiene oral adequada, principalmente no entorno desses obstáculos que são os brackets, né? Então,
sendo mais específico na sua pergunta, o grande problema de quem usa aparelho ortodôntico é realmente conseguir uma higiene adequada, né, entre dente, bractes, gengiva e toda essa questão para evitar aí algumas coisas desastrosas lá na frente, né? Sem dúvida. As pessoas nos perguntam por que os tratamentos ortodônticos são tão longos. É porque a gente tem que movimentar a dente. E para E movimentar a devagar. dente, devagar, porque tem que sair osso de um lado para o dente ocupar esse novo espaço e formar osso do outro lado para o dente não voltar para a Exatamente. posição original. Então, é um processo biológico realmente demorado. Então, aparelhos Sim. ortodônticos fixos, né, principalmente, são tratamentos que são feitos com muito cuidado e são muito longos. Vamos aproveitar, Maurício, então, para falamos em aparelho ortodôntico, já dá a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, aparelho ortodôntico. Ok? Primeira palavra-chave, aparelho ortodôntico. E realmente, Maurício, higienizar é muito difícil, porque é uma higienização com obstáculo, né? As pessoas têm que higienizar com uma aparatologia, né? Com Sim. bracket, com fio, e essa limpeza realmente é difícil de ser feita. Essa higiene oral de quem está usando o aparelho ortodôntico, se não for bem feita, ela pode trazer consequências terríveis, correto? Perfeito. Na verdade, nós temos duas consequências assim muito diretas, né? Que estão relacionadas ao uso de um aparelho fixo sem um cuidado muito grande com a higiene. Cáries, tanto entre os dentes como em volta dos brackets. E também o segundo grande problema, inflamação gengival. Né? É muito comum a gente fazer acompanhamento de pacientes que estão fazendo tratamento ortodôntico, né? E esses pacientes chegam para nós reclamando muitas vezes de que sente que a gengiva está diferente, está estranha. Né? Então, é a própria inflamação gengival. Então, esses são os dois principais problemas quando a gente não consegue fazer uma higienização adequada dos aparelhos fixos: cáries e inflamação gengival. Maurício, como é que as pessoas podem saber quando elas estão com a gengiva inflamada? Sim. Sinal claro de uma gengiva inflamada. Primeiro, uma gengiva que fique muito vermelha, um avermelhado muito intenso. Não é aquele vermelhinho clarinho, meio pálido, né? É uma gengiva muito vermelha. Segundo, visualmente você percebe que sua gengiva começou a inchar mesmo, né? Ela está inchada, né? E muitas vezes a gengiva ela não dói. Você tem inflamação gengival e você não sente dor. Você pode no máximo ter um leve desconforto. Agora, um outro ponto importante. Normalmente, uma gengiva inflamada, quando você vai escovar, quando você vai usar fio dental, você sente ela sangrando. Então, esses são os sinais clínicos que, eventualmente, você possa estar com uma gengiva inflamada. Eu vou até mostrar uma imagem, Camilo, onde a gente consegue ver Show. muito bem, ó, uma gengiva bem inflamada. Olha, percebam que essa gengiva ela está bem avermelhada, né? Ela está inchada na região ali entre o dente e a gengiva, né? Isso é bem visível. Essa é uma condição de uma gengiva realmente inflamada. Tá? E então, o que fazer, Maurício? Quais são as medidas que as pessoas podem fazer para que não ocorra esse quadro? Então, na verdade, um grande problema inicial de quem tem e quem se apresenta com uma gengiva inflamada no primeiro momento, o paciente achar, está inflamada minha gengiva, eu vou escovar, sangrou, eu estou me machucando, então eu vou parar de Isso. escovar para me preservar. É o contrário, né? Quanto mais inflamada estiver a sua gengiva, quanto mais você conseguir escovar aquela região, quanto mais você conseguir manter aquela região limpa, né, higienizada, mais rapidamente a sua gengiva ela volta para um quadro de uma situação normal, sem a inflamação. Então, num primeiro momento, aos pacientes, o que nós recomendamos? Escove mais, mesmo estando sangrando sua gengiva, né? Com calma, devagar, sem se machucar, mas escove mais a região. E é óbvio, mesmo que ela volte ao normal, mesmo que você não sinta mais ela inflamada, é importante que você retorne ao dentista para que ele possa fazer uma avaliação para ver se está tudo ok. Mas o ponto de partida sempre vai ser esse, né? Você começar a fazer uma higiene um pouco melhor nessa região.
extremamente frustrante terminar um tratamento ortodôntico, tá com os dentes alinhados, né, com os dentes bem posicionados, mas com cárie e inflamação gengival. Agora, a questão mais importante é terminar esse tratamento ortodôntico sem cárie e sem doença gengival. Isso é o mais importante, né? Maurício, então mostre para os nossos seguidores alternativas, né? Como fazer para que isso seja conseguido, para que esse resultado do término de um tratamento ortodôntico seja com saúde oral. Perfeito. Então, primeiro, né, nós vamos necessitar de alguns instrumentos para que a gente possa fazer essa higiene de uma forma adequada. Então, um paciente que usa um aparelho ortodôntico fixo, muitas vezes nós indicamos esse tipo de escova. Uma escova, eu vou mostrar ela de frente assim, ó, que acho que fica mais fácil para a gente perceber. Reparem que bem no centro da escova existe uma depressão. E esta depressão da escova, né, ela serve justamente para que ela se acomode melhor sobre os brackets, para que a gente consiga fazer uma higienização de uma forma mais efetiva. Então, essa escova, né, é o primeiro instrumento que a gente indica para pacientes que tenham, né, aparelhos fixos ortodônticos. Segundo instrumento, fundamental, escova interdental. Né? A Curaprox ela já adota escova interdental como um padrão de higiene entre os dentes, mesmo para quem não tem aparelho fixo. Pensando numa pessoa com aparelho fixo, muito mais importante, né, muito mais evidente que o uso de uma escova interdental, ela facilita, né, para que o paciente ele possa fazer essa higiene. E ainda, o paciente vai precisar de um ou dois tipos diferentes de escova, né? Mostrando aqui uma escova chamada orto, que é uma escova própria para quem tem aparelho, é uma escova chamada implante orto, 708 da Curaprox, né? E temos escovas unitufo. Eu diria que esse é o arsenal que o nosso paciente que tem aparelho fixo, né, o aparelho ortodôntico fixo instalado, ele precisaria. Né? E aí eu vou rapidamente mostrar algumas coisas, né, para que fique mais fácil. Então, voltando na escova, né, Camilo? Essa depressão vai facilitar com que você encoste aqui e, principalmente, e além disso, você vai ter esta parte da escova tendo acesso à região da gengiva, porque é tão importante quanto higienizar em volta do bracket, conseguir escovar, higienizar entre o dente e a gengiva. Né? Então, isso aqui seria algo muito interessante que a gente consiga. E quando eu tenho essa canaleta, eu consigo preservar por mais tempo a minha escova. Ela não se deteriora tão rapidamente. Por quê? Porque ela se acomoda mais facilmente aonde eu tenho o bracket. Maurício, na verdade, essa depressão ela tem a função de tornar a efetividade das células laterais maiores sobre a margem da colagem do bracket. Né? Perfeito. É aí que a higienização ela tem que ser feita, porque nós vamos mostrar, inclusive, aquilo que você vai mostrar, que nessa margem é o maior risco da gente ter lesões de cárie, né? Cáries incipientes, que podem ser remineralizadas se a higienização voltar a ser efetiva ou virar cáries, né, cavitadas. Exatamente. E para a parte... E entre os dentes? Né? E entre os dentes? É difícil usar fio dental, né? Para quem tem um aparelho fixo, o fio dental fica um pouco mais dificultado passar o fio dental. Então, nós normalmente indicamos escovas interdentais. Né? As escovas interdentais, nessa situação, ela não é para que você faça esse tipo de limpeza, né? Pode fazer esse tipo de limpeza. Você pode indicar uma escova interdental para fazer a limpeza nesse sentido. Mas o que a gente acha interessante na escova interdental com um paciente que faz uso de aparelho fixo é fazer o uso da interdental no ponto de contato, né, entre os dentes. Lógico, todo paciente que usa aparelho é mais difícil, mas ó, aqui, ó. Tá? Então, Perfeito. Isso é o que é mais importante, né, quando a gente pensa para fazer a limpeza entre os dentes.
Tá? Então eu teria a escova num primeiro momento para limpar a parte de fora dos dentes, a parte aonde mastiga, né? A escova, então, ela vai ter ação na parte de fora, né? Na parte vestibular, que a gente chama dos dentes, a parte de fora, onde está a bochecha, na parte oclusal, na parte onde a gente faz a mastigação, e também, eu vou virar assim, na parte interna dos dentes, na parte lingual, por exemplo. Tá? Entre os dentes, aí a gente tem a opção do uso da escova interdental. Maurício, importante deixar claro que essa escova ela tem as mesmas características da 5.460, o mesmo tipo de cerda. Então, além de ser uma escova indicada para quem tem aparelho ortodôntico, né, ela também vai fazer a mesma função da 5.460, com cerdas de microfibra, com uma atividade eficaz e atraumática, né, como a escova 5.460. Todos os instrumentos da Curaprox seguem esse princípio, né, Camilo? Ser um instrumento que seja muito eficiente e, ao mesmo tempo, que não leve a trauma durante a sua ação. Perfeito. Já que nós falamos da escova orto, vamos aproveitar para dar a segunda palavra-chave, escova orto. O-R-T-H-O. Escova orto. Ok? Perfeito. Você falou em fio dental. Não é fácil usar fio dental com aparelho ortodôntico, não, Maurício? Exatamente. É uma dificuldade. Exatamente. Na verdade, né, se a gente for querer usar o fio dental, se a gente tiver que usar o fio dental, se a indicação for o uso do fio dental, nós necessitamos de um passa-fio. Passa-fio é isso que eu estou mostrando aqui. Ele tem um formato de uma agulha, mas ele é de plástico, ele não é uma agulha, ele é um instrumento de plástico, maleável, sem ponta, que não machuca, justamente, né, para que você passe o fio dental por trás dele aqui, e ele funciona como uma agulha de costura, né, vamos imaginar assim. E aí você faz como? Você vai usar ele nessa parte aqui, né, no mesmo espaço onde entra a escova interdental, né, entra o passa-fio. Só que imagine a cena, coloca pela parte de fora, pela vestibular, põe a mão lá dentro da boca e puxa pelo lado de dentro, para depois você pegar o fio dental aqui e higienizar entre os dentes. Feito isso, remove e vai passar num segundo dente. É extremamente trabalhoso. Via de regra, o paciente que usa aparelho ortodôntico sente muita dificuldade de usar um passa-fio. Por isso a nossa indicação de uma escova interdental. Primeiro, ela é mais rápida, ela é mais fácil. E segundo ponto, ela é mais eficiente do que o fio dental. Uma escova interdental que esteja num tamanho adequado, com o espaço do dente do paciente adequado, né, você tem uma escova que realmente ela tem uma eficiência, muitas vezes, superior ao próprio fio dental. Por isso, dessa nossa indicação. E é interessante mostrar, Maurício, a grande diferença entre o fio dental, que o fio dental ele tem uma ação longitudinal, mas ele não tem ação lateral, diferentemente da escova interdental, que ela tem as cerdas laterais, né? Então, quando ela passa no espaço interdental, ela consegue fazer. Você tem uma interdental maior aí de exemplo, né, para mostrar? Essa Olha daqui, aí. Aproxima mais da câmera, assim as pessoas conseguem ver com detalhe. Isso. Consegue ver, né? Com certeza, com certeza. E aí, eu vou passar uma informação interessante aqui, ó. Primeiro, eu estou voltando naquela escova, mas é isso aqui que eu quero mostrar, ó. A interdental. Olha só. Então, vejam aí um esquema olhando por cima, né? A escova entrando entre os dentes e a cerda dela realmente limpando entre os dentes. E aí vocês vão ver agora uma paciente fazendo uso da escova interdental, ó, com o aparelho ortodôntico fixo. Isso é muito, muito simples, muito tranquilo de fazer, né? Uma vez que você coloca a escova e remove, você fez a limpeza daquela região entre os dentes.
E as pessoas sempre nos perguntam se precisa ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não, é uma vez só, Não é porque... escovar, é colocar e tirar. Sim. Pronto. Né? E o somatório desse hábito, através dos dias, né, ele vai tornando essa região com uma quantidade muito menor de placa bacteriana, de biofilme, e evitando o problema gengival. Né? Perfeito. E Sem dúvida nenhuma. essa questão do bracket, Maurício, eu vou aproveitar, vou mostrar aqui também uma imagem que a gente pode aproveitar para comentar. Então, essa é uma boca em que tem os brackets ortodônticos, né? Mas o fio foi removido. Eu vou colocar o fio agora. Ó, vamos passar o fio nos superiores. Ó, fio passado nos superiores. Para que a gente possa mostrar mais de perto a dificuldade que é higienizar um aparelho fixo como esse. E a gente nota, nesse caso, especificamente, as inflamações gengivais, olha. Isso aqui é uma gengiva, é uma imagem, né, mais característica de uma gengiva inflamada. Esse inferior, então, nem se fala. Inferior, né? Nítido. Então, a gente nota que essa papila, quando ela inflama, ela cobre aqui a margem, né, que seria do esmalte do dente natural, e ela praticamente emenda a gengiva no bracket. Como é que a pessoa vai fazer higienização depois que essa situação estiver assim? É muito complicado. Exatamente. Então, essa sua imagem é muito interessante, né? No momento em que se removeu o bracket e ainda não se removeu a resina que fica por baixo dele, que estava colando, né, todo esse aparato, né? E em volta dessa resina a gente percebe nitidamente a quantidade que tem de lesão de cárie se iniciando. Uma lesão de cárie inicial imagem... não é cavitada ainda, né? Aqui nós temos uma lesãozinha de cárie. Aí já tem a cavitação incipiente, mas já está cavitando também, está indo para a cavitação. Perfeito. Né? Então, o que deve ter acontecido aqui? Essa paciente apareceu na universidade, paciente da universidade. Provavelmente ela arrancou o aparelho ortodôntico e não voltou mais no ortodontista. É claro, porque ortodontista nenhum ia deixar essa rede de resina, né, carimbada de bracket ortodôntico. Então, isso Claro. Eu pus porque é uma imagem interessante, né, para mostrar o que nós temos por baixo de um bracket. Então, nós temos passagem do bracket para a resina e da resina para o esmalte dental. E aí já é uma cavitação, né, Maurício? Olha aí. Exato. Essa mancha um pouco mais amarelada ali é onde você tem já o início da cavitação. Em volta dela, essa parte bem branca é um esmalte que está desmineralizado, já é a lesão de cárie, né, que está progredindo. Né? Então, e mostra exatamente a marca, né, da onde eu tinha o bracket, da onde existia o bracket. Mostrando aqui, que né? Provavelmente... Isso mostra a dificuldade do paciente em higienizar justamente essa região. Por isso que a Curaprox acabou... Isso, também, a mesma coisa. E é por esse motivo que a Curaprox acabou desenvolvendo... Cavitada. Isso, perfeito, Camilo, perfeito. E acho que essas... Falar para as pessoas, Maurício, desculpa te interromper, que enquanto a gente tem essa mancha branca... Com higienização, a gente consegue reverter essas lesões. Isso aqui é passível de remineralização. Mas, quando cavitou, aí não tem mais o que fazer. Aí entra o lado de restaurar o dente, mas a restauração nunca vai ser melhor do que o dente original, sem sombra de dúvida. Né? Então, aqui já é um caso de cavitação. Né? A gente consegue observar claramente na margem da colagem desse bracket e a lesão de cárie caminhando aqui para a relação de contato. E uma coisa importante... superior, Maurício, ó. E eu acho que é importante, né, Camilo, a gente comentar isso, né, que são pacientes jovens, né?
São pacientes bem jovens que estão fazendo, né? Esses casos que você está mostrando são de pacientes jovens usando aparelho, e aí o dente já com a cárie tendo que ser restaurado, né? Isso não é legal. Sem sombra de dúvida que nós precisamos cada vez mais ensinar os nossos pacientes a manter a higiene, né? Enquanto eles usam os aparelhos fixos, sem sombra de dúvida. E nos pacientes jovens, né, que as pessoas normalmente põem aparelho numa fase, né, adolescência, por aí, e de difícil, né, a gente cobrar os cuidados de higienização. Então é importante também essa nossa live para que os pais, né, os avós, os tios também, tenham mais embasamento para conversar com esse jovem e convencê-los, né, a fazer essa higienização, ou lembrá-los de fazer a higienização, porque no momento que cavita, né, como essa gengival do canino, né, Maurício, aí já não tem o que fazer. Sim. É fazer um preparo cavitário e uma restauração, né, o que é uma pena. Exatamente. Então, e aí para se evitar tudo isso, né? Qual seria o outro cuidado importante, né, que a gente tem que ter, né? Além da escova, vamos dizer assim, a escova convencional, não convencional, ela tem a canaleta, mas enfim, é uma escova de dente. Além da escova interdental, o que mais a gente pode, né, lançar mão para evitar esses quadros que nós acabamos de mostrar? Esse tipo de escova. A escova implante orto, que tem uma angulação toda específica aqui do cabo, facilitando o quê? Essa angulação, ela facilita que a gente tenha um acesso muito mais eficiente, especificamente na região do bracte, no entorno desse bracte, tanto aqui na parte de fora, como existem alguns casos que o aparelho, em vez de ser colocado na parte externa, ele é colocado na parte interna. Ortodontia lingual, que a gente chama, né? Isso. Exatamente. Nessa situação, essa escova ela tem uma função muito grande, porque daí ela vai conseguir acessar a parte lingual, a parte interna dos dentes, onde você tem bractes, eventualmente, aqui na parte de dentro. Então, essa escova orto, ela tem essa grande eficiência. Além do que, ela foi feita com uma elasticidade, né? Ela tem uma plasticidade do seu material que permite que a gente faça angulações um pouco mais evidentes, se a gente precisar. Isso, lógico, quem faz é o dentista, né? Ele indica para o paciente, ele curva a escova do jeito que precisa, e isso facilita a limpeza em algumas regiões específicas. Tá? Então, é uma escova muito interessante para esses casos, de quem usa o aparelho fixo. É uma escova desenvolvida especificamente para essa finalidade, né, e para implantodontia também. Ela tem um desenho, uma angulação estudadas, né, cuidadosamente, para que o paciente consiga um acesso melhor, fazendo poucos malabarismos na boca, né, para ter acesso e uma boa higienização. Agora, isso que você falou de se poder compensar essa angulação é sensacional. Eu vou pedir até para você repetir, Maurício, porque a 5.460 também permite isso, e pouca gente sabe. Exatamente. Você pode dobrar um pouco mais, né, a escova, fazer com que ela fique com uma angulação específica, e aí isso pode facilitar determinadas regiões específicas da boca. De repente você quer higienizar lá a parte lá do fundo, depois do último dente lá, né? A gente chama de distal do último dente, ó. Isso. Ela é muito interessante para alcançar essa região, por exemplo. A gente sabe de pacientes que usam essa escova em crianças para higienizar a parte oclusal dos dentes, aonde mastiga. Ela também tem uma certa eficiência. Enfim, é uma escova que tem várias utilidades, mas a principal dela é em torno da região dos bráquetes. Maurício, e creme dental? Antes do creme dental, Camilo, rapidamente, porque eu acho que a gente não pode deixar de mostrar também a escova Unitufo. Claro, Por quê? Sem dúvida. Escova Unitufo, eu sei que muitos dentistas indicam para limpar
no entorno do bract. Ok, perfeito. É uma alternativa? É uma alternativa. Não acho tão fácil quanto a escova orto, mas é uma alternativa. Agora, muito mais do que nessa região, eu vou aproximar entre o bract e a gengiva. Entre o bract e a gengiva, é nesta região que a escova unitufo ela vai ter a sua ação perfeita. Então, aquele caso que você mostrou, né, que a gengiva estava inflamada, ela subiu e ela estava quase ficando por cima do bract. Naquela situação, se o paciente entra com essa escova e faz uma higiene ali entre o bract e a gengiva, bem entre o bract e a gengiva, né, é ideal essa situação para essa escova chamada unitufo. Então ela completaria, vamos dizer assim, né, o ciclo de instrumentos para fazer o quê? O que a gente considera a remoção mecânica do biofilme, que é a principal parte de tudo isso. Né? Na verdade, quanto menor a parte ativa da escova, mais fácil de manobrá-la, né, nessas regiões com maior dificuldade de acesso. Exatamente, exatamente. Aí você ia me perguntar de creme dental, não é? Eu ia te perguntar do creme dental, Maurício. E aí? Eu não vou responder. Eu não vou responder. Porque eu vou pedir para você responder, Camilo. Você é que fez a última live sobre creme dental. Né? Você, junto com o Ricardo Amore. Né? Ricardo Amore, isso. Grande amigo. Então, eu vou pedir para você responder. É muito mais fácil que você responda sobre o creme dental. O que nós temos que pensar no creme dental? Vamos responder. O creme dental, sempre a gente diz que é um acessório, né? O coadjuvante da higienização bucal. O que funciona, na verdade, é tudo isso que você falou, é a desorganização mecânica do biofilme, a desorganização mecânica da placa bacteriana. Mas existe o prazer da escovação, o sabor, aquela sensação de limpeza que o creme dental aumenta, né? E então o creme dental, claro, ele vai ser utilizado e a gente recomenda para quem tem aparelho ortodôntico, primeiro, utilizar um creme dental pouco abrasivo, né? De preferência não abrasivo, mas se não for possível com baixa abrasividade, sem detergente, sem o lauril sulfato de sódio. Em função do lauril sulfato de sódio, faz aquela espuma extremamente grande, né? E aí a gente precisa de detalhamento para observar também um pouquinho melhor essas regiões de contorno de bracket, por baixo de fio. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é que o aparelho ortodôntico, em função dessa aparatologia metálica, muitas vezes ele irrita a mucosa, ele irrita lábio, ele irrita a língua, né? É muito comum o paciente ir no consultório e pedir a cerinha para colocar, né? Porque às vezes machuca, às vezes pode lascar uma margenzinha da colagem. E para pessoas que têm propensão a ter lesões do tipo afta, essa coisa toda, o lauril ele é um irritante de mucosa também. Então, não tendo o lauril sulfato de sódio, melhor. E com flúor sempre, né? Então, sempre um creme dental com flúor para possibilitar os processos de remineralização que ocorrem durante esses desequilíbrios que ocorrem, né, entre o processo que a gente chama de né, desmineralização por uma formação de ácidos ali e uma remineralização quando o paciente consegue higienizar, aí o flúor vai ajudar, né, íons cálcio e fluoreto da saliva e vão fazer esse processo de remineralização. Respondi, Maurício? Perfeitamente, Clamio. Perfeitamente. Por isso que eu devolvi a bola, né? Muito mais fácil. Né? Então agora eu vou passar a bola para você com outro assunto complicado. Muitas pessoas nos perguntam sobre enxaguantes, enxaguatórios, né? Soluções para bochecho. Qual é o valor disso, Maurício? São necessários? Sim. São fundamentais? O que você fala para as pessoas? Que orientação que a gente pode dar a respeito de enxaguantes bucais para pacientes que têm aparelho ortodôntico fixo? Perfeito. Para pacientes com aparelho fixo, nós indicamos? Indicamos. Não dá para a gente dizer que a gente não indica. O importante quando a gente pensa em enxaguantes é que o conceito de que o enxaguante ele vai
compensar uma escovação não muito eficiente, esse é o grande problema. Não adianta a gente achar que eu posso escovar mais ou menos os meus dentes, mas eu bochecho com alguma solução e eu vou estar protegido. Isso a gente não pode pensar. Agora, lógico, nós temos substâncias nos enxaguantes que vão fazer com que o nível de bactérias da boca diminuam e com isso forme um pouco menos do biofilme. Nós vamos ter também a presença do flúor, e aí no caso do aparelho fixo, mais uma vez, o flúor, ele realmente ele é importante nessa situação. Né? Então, claro, o bochecho é importante? É importante. Mas nunca imaginando que ele vai compensar uma escovação não muito eficiente. Essa ideia nós não podemos ter. Né? Agora, o que eu ia pedir sobre bochecho, sexta-feira nós vamos ter uma live só sobre bochecho. Verdade. E aí esse conceito todo é um conceito mais, né, vai ser muito mais bem explorado. Né? Então, num primeiro momento, fiquem com essa ideia, né, que o bochecho ele é importante, porém ele não pode substituir, ele não pode querer ser algo que venha a substituir uma escovação não muito eficiente. Mas ele tem suas indicações, sem sombra de dúvida. Na sexta-feira ele vai ser totalmente explorado aí. Né, sexta-feira, dia 24, às 15 horas, com o Celso Oliveira e Eduardo Sampaio. Vão falar bastante sobre enxaguatórios, inclusive numa época, né, com essa época do Covid, do coronavírus, as pessoas têm tido uma preocupação grande a respeito de enxaguatório bucal. A gente tem escutado aí muita coisa empírica, soluções caseiras, dissolve o peróxido de hidrogênio em água oxigenada em 3:1, uma concentração de... Uma loucura, né? É uma verdadeira alquimia. E vão falar de um produto novo também, que é um produto muito promissor, um produto revolucionário, que é o Pério Plus. Mas não vamos furar os olhos deles, não, né? Como dizem na gíria. Não vai dar spoiler, né? Não vamos dar spoiler. Vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais para assistir os dois na sexta-feira. E para terminar, assim... os nossos questionamentos principais, Maurício, as pessoas também nos perguntam qual o ideal? Quantas escovações por dia? Faço 1, 2, 3, 4 escovações por dia? Né? O que é interessante? O número de escovações, a dedicação nessa escovação? Dá uma orientação para as pessoas a respeito disso, Maurício. Eu acho que realmente talvez o último aspecto aqui para a gente poder fechar, né, a respeito da higienização de aparelhos, mas não só de aparelhos, enfim. Quantas escovações ao dia? Não adianta. Eu posso escovar 2, 3, 4, 5, eu posso escovar 10 vezes por dia. Se eu não fizer uma escovação técnica, uma escovação eficiente, uma escovação que remova, né, o biofilme, aquelas bactérias que estão na boca, eu posso escovar o dia inteiro, eu posso fazer 10 escovações, não vai ter efeito. Lógico que para um paciente com aparelho fixo, nós indicamos 3 escovações após as refeições. Por quê? Imagina, eu fui almoçar, comi hoje no almoço arroz, feijão, bife e uma couve. Eu vou sair da mesa, eu vou ter couve no meio dos dentes. Couve e feijão, certamente. Couve e feijão, para até sem o aparelho, quanto mais com o aparelho fixo. Óbvio que eu vou ter que escovar. Então, essas escovações após as refeições, elas são importantes, principalmente para quem tem aparelho fixo, fica muito mais evidente essa importância, né? Porque você vai ter resto de alimento parado. Agora, muito mais do que o resto do alimento são as bactérias. Então, nós precisamos ter uma escovação que seja efetiva. Por isso, da história, não importa o número de vezes, importa que você esteja fazendo muito bem feito. Né? Então, escove as 3 vezes, escove após as refeições, mas com qualidade. Uma escovação técnica e não uma escovação social, né? Aquela escovação rápida, só para dizer para os outros que eu escovei o dente. Né? Principalmente se eu usar um creme dental muito, muito forte, com um aroma de menta muito, muito poderoso, eu vou me enganar achando que uma escovadinha rápida, né, 30 segundos, resolveu o meu problema. Uma escovação adequada, ela vai demorar, em média, no mínimo 6 minutos.
de 6 a 8 seria um tempo ideal para que eu possa fazer. É um bom teste para as pessoas fazerem, né? Hoje à noite, antes de dormir, solta o cronômetro e veja em quanto tempo vocês estão fazendo a escovação. Quem E com essa fizer em questão... 6 minutos está de parabéns, no mínimo 6 minutos. Né? Ótimo. Porque a gente acostuma fazer escovação social, é o que o Maurício falou de escovação técnica, né? Exatamente. Face por face, o número correto de movimentos por face, depois usar a internet. Isso leva tempo. Agora, a gente não vai poder dizer que a gente não tem tempo para fazer isso, né? Estamos todos em casa, Agora né? Assim? não. Com Pelo certeza. menos por enquanto está na hora da gente aprender a fazer direitinho, né? E a gente costuma orientar as pessoas, Maurício, para deixar as pessoas que saem, que vão para a escola, que trabalham fora, montar uma necessaire. Quem usa aparelho ortodôntico precisa montar uma necessaire com todo esse arsenal de higienização para que possa fazer uma escovação técnica, por exemplo, após o almoço. Então tem que ter a escova orto, tem que ter a interdental, tem que ter precisa ter esse arsenal para que possa manter esse aparelho ortodôntico bem higienizado. Então monta uma necessairezinha e já carrega tudo para o seu trabalho, Perfeito. carrega tudo para a escola, para a sua universidade, para que você não tenha problema de fazer uma escovação social, enquanto o ideal seria fazer uma escovação técnica. E aqui também vou aproveitar para responder uma pergunta, JEH Aline, que me perguntou lá no início aonde encontrar essa escova orto, onde encontrar a 708. Então, realmente, alguns instrumentos específicos, eles são mais difíceis de serem encontrados em farmácias normais, né? Nas grandes drugstores, às vezes você encontra. Mas hoje, com as compras pelo e-commerce, e nós aprendemos agora, né, com a quarentena, comprar tudo pela internet, pelo e-commerce, várias farmácias entregam em casa. Então, nós vou dar alguns exemplos aqui que eu me lembro, né? Raia Drogazil, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, Farma Delivery, Drogaria Iguatemi. Entra no site, seleciona o que você quer e eles te entregam em casa. Então não tem problema, ninguém vai ficar sem o instrumento adequado. Acho que é por aí, né, Maurício? Perfeito, Camilo. Perfeito. Acho que falamos bastante, quase esgotar o assunto não, porque a gente nunca esgota, mas acredito que conseguimos dar aí uma orientação boa a respeito de como higienizar aparelhos ortodônticos. Então, Maurício, Sim. Vamos nos despedir dos nossos seguidores aí que nos acompanharam nessa live. Eu agradeço imensamente, não só a você, toda a equipe da Curaprox e principalmente pelos nossos seguidores, né? Se não são os nossos seguidores, a gente não teria por que estar aqui, né? Falando sobre higiene oral do jeito que a gente gosta de falar. Então, mais uma vez, né, obrigado aí pelo convite e nos acompanhem, que as lives vão continuar. Sem sombra de dúvida, nós temos ainda muito assunto pela frente para discutir e para passar para vocês. Muito obrigado, Com certeza. Camilo. Obrigado, Maurício. E quando nós todos temos aí que ficar confinados, né, Maurício? Esse tipo de comunicação é fundamental para que a gente possa sempre aprender algo mais, né? Nós aprendemos também, né, nesse bate-papo, para que a gente se sinta integrado, né, ativo, reveja, como aconteceu agora, uma série de amigos, né, uma série de seguidores, também amigos, colegas de profissão, que a gente se sinta mais participativo. E para vocês, nossos seguidores, não se esqueçam de montarem as frases e postarem no feed da Curaprox no Instagram e marcarem 3 amigos. As 10 frases mais criativas vão ganhar essa necessaire aí do Maurício. Né? Só falta a terceira palavra, hein? Então vou falar e continue nos seguindo, né? Continue nos seguindo aí pelo @Curaprox Brasil, no @Matson Maurício, no @Anauatineto. Então eu vou falar, né? Chega de enrolar as pessoas, a terceira palavra-chave. Sorriso perfeito. Então, primeira, aparelho ortodôntico. Segunda, escova orta, se a gente dá oportunidade para todo mundo. Terceira, sorriso perfeito.
Um grande prazer estar com vocês. Uma honra ter essa oportunidade de entrar na casa de todo mundo e de dar esse recado. Eu, Maurício, agradecemos e será sempre um grande prazer estar com todos vocês. Em nome da CuraProx Academy, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.